Graça e paz, meus amados, os sejam multiplicadas. Essa graça e a paz que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Felizes, estamos já chegando no final de semana, sexta-feira, e até aqui podemos dizer que o Senhor nos ajudou, nos abençoou, nos guardou, nos livrou de todo o mal. Ele é quem nos sustenta. Graça e paz, Adriano. Deus abençoe você. Então, louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Nesse momento, juntos, podemos estudar a palavra de Deus juntos. Marli, Deus te abençoe, minha irmã. Flávia, o Senhor te abençoe. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Cíntia, Deus abençoe, minha irmã. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele é para nós. Eu fico maravilhado com o Senhor Jesus, é porque Ele deu a vida dele por todos. Não teve um ou outro, é por esse ou por aquele, não, por todos. Ele ama a todos. Ele abençoa a todos. Então, nós só temos que louvar e glorificar ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que já está comigo aqui na live, então agora chama teus amigos aí, teus contatos no Facebook, né? E compartilha com eles, chama para a tua sala de vídeo e chama mesmo para eles serem abençoados. Seja esse instrumento de Deus para eles ouvirem a palavra de Deus, estarem junto com você aí. Você imaginou que coisa maravilhosa? Ouvimos a palavra do Senhor. Deus te abençoe, Sérgio. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer juntos. Vamos abençoar os outros. Você não está sendo abençoado? Eu, cada vez que eu venho aqui fazer a live, eu sou muito abençoado por Deus. Mas muito. Oh, meus amados, só eu sei o que eu sinto, né? Por estar aqui, num momento como esse, por esse privilégio que o Senhor me dá, de poder estar falando com você, de poder estar ministrando a palavra, e estarmos estudando a palavra juntos. Isso é um privilégio muito grande. Então, eu dou graças a Deus por esse privilégio. Então, fazendo isso, só ajudando, só alguém me pergunta, pastor, como é que a gente faz lá no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, que é o Pastor Geraldo Lima, você pode ir lá, Pastor Geraldo Lima, dê seu like, toque o sininho que você recebe as notificações. E ajudando você, o meu CD está todo lá. Quem ainda não conhece o CD, não ouviu o CD Eterna Adoração, então está todo lá, todas as músicas estão lá, viu? Só ajudando aqueles que têm perguntado, que têm, né, e procurado saber. Então, vamos continuar no assunto que nós estamos tratando nesta semana. E o assunto é cuidado divino. Antes de eu falar de algumas coisas aqui que eu vou trazer para você nessa tarde, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você puder botar um comentário de uma linha só aí, se puder colocar aqui, coloque. Quantas vezes você já viu, já sentiu, já vivenciou, já teve esse privilégio do auxílio divino na sua vida? Quantas vezes? Eu digo para você que para mim são incontáveis vezes. Incontáveis. Eu não tenho como contar as vezes que eu vivenciei e tenho vivenciado o cuidado divino para com a minha vida, com a minha família, com a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear. Eu tenho visto Deus agir, Deus fazer de maneira maravilhosa. Então, se você puder colocar aqui numa linha, coloque aí, né? O que você já viu, uma coisa, porque até são muitas que eu creio que você já vivenciou, mas coloque uma aí, de como Deus fez, né? Na sua vida. Coloque uma vez, para edificar os que estão conosco na live e os que irão ver depois. Então eu quero continuar aqui o assunto, lendo a palavra de Deus, como sempre eu faço, lendo a palavra de Deus. Isaías capítulo 43, verso 2,
que diz assim, ó: quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando tiverem de atravessar grandes rios, problemas difíceis, eles não te afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e as perseguições, não queimarão você. As chamas não farão mal a você. Então, o que é sofrimento? Assim, se nós generalizarmos, nós não podemos generalizar sofrimento, porque cada um tem a sua experiência, a sua vivência naquilo que é sofrimento. Mas, de uma maneira geral, sofrimento é aquilo que nos aflige e nos desestabiliza. Então, olhe só que coisa tremenda. Mali já colocou aqui, ó, o livramento do Senhor, livramento de acidente, a Covid, que ela ficou boa, glória a Deus, não é? Glória a Deus por isso. E tá aí os comentários das pessoas que estão colocando aí. Então, veja bem, de maneira geral, nós podemos definir, não é? Uma definição geral, assim, ó, sofrimento é aquilo que nos aflige e nos desestabiliza. O ser humano, nem ninguém está preparado para o sofrimento, para a dificuldade, porque normalmente nós queremos que nada de ruim aconteça com a gente. É isso que a gente quer, a gente vive assim, pensando assim. Então veja bem, mas vem o sofrimento, vem uma situação que lhe faz sofrer profundamente. E normalmente desestabiliza por um período, alguns dias, você fica, você leva aquele choque, você não estava esperando, ou começou uma situação que você nem imaginava, então começa então essa revolução, começa esse bombardeio na sua mente. E agora, por quê? Não é? Tantas perguntas, o que eu fiz, o que aconteceu, por que está acontecendo isso? Então são muitas coisas. Então eu quero destacar algumas que eu coloquei aqui, que pode lhe ajudar, porque tem me ajudado. Eu sempre digo a você que quando eu falo para você uma coisa, é porque eu já vivenciei isso na minha vida. Eu não estou passando uma coisa que é apenas teoria, não. É prática também na minha vida, ok? Então, veja bem, eu vou destacar algumas coisas aqui para você. Por exemplo, enfermidades. São sofrimentos que abalam toda a estrutura da pessoa. Uma enfermidade. Enfermidade chega e desestrutura, abala toda a estrutura da pessoa, emocional, física, né? Então, isso traz um sofrimento muito grande. E se nós não tivermos cuidado, a gente termina perdendo a esperança, perdendo a confiança, deixando de confiar naquilo que Deus nos diz na sua palavra. Mas olha, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? É por isso que nós temos que nos firmar na palavra de Deus, porque ela tem o remédio para nós. Nós temos escrito lá em Êxodo, no capítulo 15, verso 26, diz assim, ó: eu sou o Senhor que te sara. Aí você diz, pastor, mas a gente tem ouvido tanto, eu já ouvi tanto esse versículo, eu já ouvi tantas mensagens sobre esse versículo, e em algum momento que eu vivenciei de enfermidade na minha vida, eu tive muita dificuldade para romper, para poder permanecer firmado no que a palavra de Deus diz. Sabe, irmão, sabe o que acontece? É por isso que eu estou colocando que são sofrimentos, que a enfermidade, que abalam, né, a estrutura da pessoa. Então é nesse momento que chegou, então você vai fazer o seguinte: peraí, a Bíblia me diz o seguinte, o Senhor me diz, na sua palavra em Êxodo 15, 26, o seguinte, que Ele é o Senhor que me sara. Então, Ele já me disse isso, então eu vou confiar nele.
Pode ser que tenha um período difícil, pode ser que seja uma enfermidade terrível que apareceu, pode ser que a pessoa não venha a ter a vitória, digamos assim, de alcançar a cura total, mas uma coisa eu lhe digo, Deus não vai falhar na sua palavra. O princípio de Deus não falha. Então ele diz, eu sou o Senhor que te sara, então ele está dizendo que te sara mesmo. Agora, ele sara em todas as áreas. Mas como é a enfermidade, a gente normalmente canaliza para a enfermidade, porque é aquilo que nós estamos vivenciando naquele momento. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Então, às vezes, o Senhor está dizendo que vai sarar, porque vai dar o alívio àquela pessoa de todo aquele sofrimento. Então, Deus sabe como fazer. Então, nós temos que nos firmar na maravilhosa palavra de Deus, naquilo que Ele deixou escrito. Ele me disse, eu sou o Senhor que te sara, então acabou. Ele é o Senhor que me sara. Então vamos sempre manter firmar a nossa fé no que a palavra de Deus diz. Não deixe outras coisas aparecerem não, meu irmão. Não deixe outras coisas desestabilizarem você não. Se firme na palavra de Deus dizendo, o Senhor já me disse que Ele é o Senhor que me sara. Como Ele vai fazer? Quando Ele vai fazer? Os métodos que Ele vai usar, eu não sei, Ele sabe. Mas o importante aqui é confiarmos, crermos na sua palavra, no que está escrito. Uma outra coisa, quer ver uma outra coisa que desestabiliza muitas pessoas? Desemprego. A pessoa está lá, está com a sua casa, está sustentando sua família, está indo tudo bem, está bem empregado, tem o seu emprego, tem garantia do seu salário, tem tudo. Está ali, projetou uma série de coisas para a vida, planejou outras coisas, fez uma série de planos, né, com a família. Bom, aí chega um dia e ouve a notícia, olha, você não trabalha mais aqui, a partir de agora você não é mais nosso funcionário. Por causa disso, aí coloca uma série de desculpas, uma série de justificativas, eu não digo desculpas, mas justificativas. Aí o que acontece nessa hora? O que acontece nessa hora é que isso vem um sofrimento que desnorteia você. Desnorteia a pessoa, desnorteia a família. Todo mundo fica assim, e agora? O que vai acontecer? E as contas? Como é que nós vamos pagar? Meu Senhor, e aí? Não é assim? Não fica dessa maneira? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu estou te conduzindo para a palavra de Deus. Porque só com a palavra só nela nós podemos confiar. Então lá em um texto que você conhece, eu tenho certeza, que muitos conhecem, Filipenses 4,19, o que diz lá? Desemprego não é um sofrimento que desnorteia? Então o que diz a palavra? O suprimento de Deus em cada uma das nossas necessidades. Como é que está escrito? Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ora, está escrito, é a palavra. Então eu vou crer no que está escrito na palavra. Então eu não vou, em hipótese alguma, duvidar, eu não vou deixar de confiar, eu não vou deixar de colocar minha esperança na palavra de Deus e no Senhor. Ele está dizendo, sou eu que supro a sua necessidade. Então, aguarde. Confie, não saia, não fique desnorteado, não fique desesperado, não. Espere no Senhor. Você pode dizer, pastor, isso é simples para dizer. Será que o Senhor já passou por isso? Já passei não só uma vez, passei algumas vezes. E digo a você que nos primeiros dias eu fiquei desnorteado, mas eu confiei na palavra do Senhor. E esse versículo era um versículo que eu sempre colocava para o Senhor em oração. Senhor, está aqui, a tua palavra me diz isso. E eu via posteriormente o Senhor agir e resolver toda a situação. Então, creia no que a palavra de Deus está lhe dizendo. Amém? Uma outra coisa, instabilidade emocional. A pessoa passou por uma situação difícil, teve decepção, passou por situações angustiantes, o seu emocional foi abalado, a sua autoestima foi abalada, e aí você fica naquela instabilidade emocional muito grande.
não sabe o que fazer, não vê graça em nada, é tristeza, é angústia, é tanta coisa. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 116, versículo 7. Depois você pode ir lá no YouTube, que tá, essa live está lá, você pode ver os textos, tudo direitinho. Salmo 116, verso 7, diz assim, ó: agora minha alma pode ficar tranquila, porque o Senhor me deu grandes bênçãos. Ele está tratando aqui de tudo aquilo que é emocional, sentimental nas nossas vidas. E então o salmista está dizendo isso porque ele declara a sua confiança no Senhor. Se você ler o salmo todo, você vai ver que ele está declarando ali que ele confia no Senhor. Então ele diz: agora minha alma, olha só que coisa linda, pode ficar bem tranquila, porque o Senhor meu Deus, Ele me deu grandes bênçãos. Aleluia! Isso aqui, meu irmão, qualquer desestabilização emocional, qualquer instabilidade emocional é anulada, é desfeita. Você vai ter a vitória, porque você pode declarar isso: agora minha alma pode descansar, pode ficar tranquila, porque o Senhor já me deu grandes bênçãos. Diga isso, declare a palavra. Meu irmão, declare a palavra de Deus. Diga isso, firme o seu coração na palavra. Pastor Moçô diz tanto isso, né, pra gente? Sim, e eu vou continuar dizendo. Porque só pela palavra de Deus nós temos, só nela nós temos a garantia. Então por isso que eu estou falando e vou falar sempre a palavra de Deus nas nossas vidas. Uma outra coisa, insegurança. Quem é que não fica inseguro em alguns momentos? Olha o cuidado divino conosco, na insegurança. E Deus deixou tudo direitinho na sua palavra para a gente não ter nenhum problema de achar que não tem saída. Tem, meu irmão, tem saída. Na insegurança, por exemplo, olha o que a Bíblia diz em Provérbios 3, 26. Diz assim, ó: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Em outras versões diz, de caírem em armadilhas. Olha o texto, que coisa linda. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Tem como ter insegurança depois de ter uma palavra de garantia dessa do Senhor? Tem como estar seguro e inseguro depois de caminharmos dentro da palavra de Deus e vermos o próprio Deus falando conosco na sua palavra? Não tem como ficar inseguro. Então, vença a insegurança no nome de Jesus, firmado na palavra de Deus. Está aqui, ó, Salmo 116, verso 7. Provérbios 3, verso 26. E desespero. Quem é que não já viveu uma situação desesperadora, que chega até a pessoas que chegam a perder o controle de tanta situação? A situação é tão terrível que apareceu na frente dele, que veio para ele ou para ela, que ele chega às raias do desespero. Mas olha o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Guarde bem aí, Salmo 18, verso 6. Diz assim, ó: na minha angústia, e aqui, quando diz angústia, está tratando mesmo de desespero. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Que coisa tremenda, meu irmão. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro. O salmista está dizendo: na minha angústia eu não fui gritar por ninguém mais, eu não fui atrás de qualquer outra pessoa, não. Na minha angústia eu gritei, clamei, invoquei o Senhor. Por quê? O Senhor é que resolve, o Senhor é que nos tira da situação. Então, meu querido, na hora que vier uma situação terrível,
Olha o cuidado de Deus para com a sua vida, com a minha vida. Então, se chega a esse momento de desespero, a angústia é tanta que chega a esse ponto. Salmo 18, verso 6, desculpe. Salmo 18, verso 6. Leia, declare, confesse a palavra, e aí você vai ver o quanto vai ser maravilhoso para a sua vida. E, finalmente, irmãos, o sentimento de tudo, que tudo parece perdido e não há solução. Aquele sentimento que, quando está na dificuldade, na luta, na aflição, não vem esse sentimento? Um sentimento de que tudo parece perdido e não há solução. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Eu já passei. Eu já tive esse tipo de experiência. Ruim, ruim, mas já tive. Mas o que eu fiz? Eu fui para o desespero? Não. Eu fui para isso ou para aquilo? Fui? Não. Para onde eu fui? Para a palavra de Deus. E está aqui, o texto que nós lemos no início. Isaías 43, verso 2, eu quero fechar com esse texto. Que diz assim, quando tiverem de passar pelo fogo, os sofrimentos e perseguições não queimarão vocês. Vocês não serão destruídos. Vocês não serão queimados. Queimar aqui no sentido de destruir a sua autoestima, destruir você, destruir o seu sentimento, as suas emoções, destruir tudo na sua vida. Está dizendo, não queimarão você. As chamas não farão mal a você. Então, olhe só que coisa tremenda a palavra de Deus está dizendo para nós. Você quer garantia maior do que essa? Você quer segurança maior do que essa? Da palavra de Deus? Porque ela é viva e eficaz. Ela faz efeito. Agora, o que você e eu precisamos fazer continuamente é declarar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus. Por isso, estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Faça isso diariamente, como alimento para a sua vida. Do jeito que você se alimenta, toma café, almoça e janta, alguém que janta, alguém que não janta, faça isso com a palavra de Deus. Faça isso com a oração. Ore, estude a palavra todos os dias da sua vida. Então aí você vai vivenciar cada momento da sua vida o cuidado de Deus para com você. Que Deus te abençoe abundantemente. Vamos orar? Vamos continuar orando pelas pessoas que estão enfermas. E se junte a mim agora nessa oração. Clamemos juntos pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos nessa tarde aqui, de podermos falar, ministrar a tua palavra. E eu sei que a tua palavra impactou o coração de cada um, tanto dos que estão aqui na live, quanto dos que irão ver depois. Senhor, agora nós te clamamos pela vida do teu servo Renato, que o Senhor derrame sobre ele a unção de cura e que ele logo se recupere totalmente, no nome bendito de Jesus. Te clamamos pelos enfermos que estão nos hospitais, nas suas casas. Ó Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. Eu sei que o Senhor tem misericórdia, mas a nossa humanidade nos leva muitas vezes a falar isso. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão destas vidas. É o nosso clamor. Nós estamos rogando a Ti, nós estamos implorando ao Senhor. Cura, Senhor. Cura esses que estão nos hospitais, nas suas casas, sofrendo, em fila de hospital, esperando um leito. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, eu te peço também que o Senhor guarde a todos que trabalham na saúde, aos policiais, aos bombeiros, todos, Senhor, que estão envolvidos ali na linha de frente, em toda essa situação de pandemia. Senhor, guarda, protege, livra, Senhor, de todo o mal. Te clamamos também pelas nossas vidas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos proteja, para a glória do Teu nome.
Senhor, nós te clamamos agora, sara a nossa nação. Ó Deus, nos dê governantes que sejam sábios e justos, que hajam na tua sabedoria e com a tua justiça, porque só assim eles poderão agir com sabedoria e justiça. Lá no executivo, no judiciário, no legislativo. Senhor, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, que o Senhor opere, que esses homens possam, homens e mulheres que estão investidos de autoridade, possam agir, fazer aquilo que é melhor para esta nação. Sara esta nação, sara a tua igreja nesta nação. Sara quem está enfermo espiritualmente, cura para a tua glória, Senhor, para a tua honra. Senhor, nós te clamamos por uma igreja forte, e igreja forte, como eu tenho dito sempre e vou repetir, é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus agindo na vida dela, operando na vida desta igreja, tanto nela quanto através dela. Senhor, esta é uma igreja forte na palavra, na oração, no louvor, na comunhão, na adoração, em tudo, Senhor, nos valores que estão escritos na tua palavra. Senhor, te pedimos que o Senhor restaure os valores bíblicos, que sejam restaurados nas famílias, que as famílias tenham prazer na palavra de Deus, no estudo, na leitura, na comunhão, no exercício da tua palavra, no cumprimento da tua palavra, na obediência, Senhor, que as famílias tenham alegria em se reunir para aprender mais da tua palavra, quer seja nos lares, quer seja no templo, que as famílias se reúnem para assim procederem. Senhor, é isso que nós te clamamos, com todo o nosso coração, clamando ao Senhor e dizendo a ti que nós confiamos somente no Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. No nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus amados. Eu quero mandar um abraço para você que chegou depois aqui na live. Que o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Vamos dizer juntos, continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia, aleluia, meu irmão. Que você tenha um final de semana abençoado por Deus. Que seja um final de semana cheio da graça do Senhor, com bênçãos sem medidas para a sua vida e a sua família. Que o Senhor te abençoe abundantemente, com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor, somente dele, a você e a sua família. Amém e amém.